Bem, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que a gente está fazendo sobre limites do Apex no Salesforce. Bom, hoje a gente vai falar sobre essa primeira aqui, que ele fala sobre o total de SQLs que pode ser emitidas dentro de uma transação, tá? E ele tem duas colunas aqui que ele fala sobre os limites síncronos e os limites assíncronos. Não vou explicar hoje aqui a diferença de um e outro, né? No dia a dia a gente acaba usando, obviamente, o síncrono, então é esse que eu vou focar. Bom, ele fala aqui que a gente pode emitir SQL 100 vezes, tá? O que quer dizer isso? Temos esse código aqui, eu quero que vocês olhem para ele e tentem achar o problema. Seguinte, vamos ler ele e vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, ele faz uma consulta que retorna todas as contas, tá? Como eu estou numa org de Trailhead, eu sei que tem pouquinho aqui, né? Tem um pouquinho mais de 100, então aqui ele vai retornar mais ou menos uns 110, umas 105 contas nessa variável aqui. Tudo bem até aqui. Depois ele faz o seguinte, ele itera, ou seja, ele lê conta por conta desse retorno que teve e faz uma nova consulta. Ele pega todos os contatos que vêm desse retorno de contas aqui. Então, para cada conta que ele está olhando dessa lista, ele está puxando os contatos daquela conta, beleza? E no final, ele só popula um map e exibe os valores. Essa parte que não importa tanto aqui, tá? Somente essa consulta. Ou seja, aqui a gente já consegue ver o problema acontecendo. Porque se aqui tiver 101 contas retornadas, a partir do momento que ele chegar aqui embaixo, que ele for exibir os contatos, por exemplo, ele vai rodar esse for 101 vezes e vai bater aquele limite de 100. Né? Ou seja, ele vai fazer 100 vezes consultas. Tudo bem? Então, nesse código, ele está emitindo mais de 100 vezes o SQL, tá bom? Não é a quantidade de retorno. O retorno, ele é um outro limite. É quantas vezes que eu estou chamando o meu banco de dados, tá bom? Então, eu vou rodar esse código para vocês verem. Bom, tem aqui, né, no Developer Console, chamei o nome da classe, chamei o nome do método e vou dar um execute. Então, ele deu aqui que muitas consultas foram feitas, né? E ele dá aqui o limite de 101, ou seja, ele nos dá a permissão de rodar 100 vezes a consulta, só que aqui deu 101 e bateu o erro. Como que a gente corrige isso? Tem esse código, calma que ele não é tão complexo como está aqui, tá? Seguinte, aqui nesse código a gente vai diminuir aquelas 101 consultas que foram feitas somente para duas. Primeiro, a gente continua fazendo a consulta normal de contas, porém, agora a gente não vai rodar um loop para cada conta, né? E fazer uma nova consulta. A gente vai rodar um loop sim, porém, para popular uma nova variável que vai conter aqui somente os IDs das contas. Então, a gente roda o loop e adiciona nessa nova variável os IDs das contas. Você já vai entender para quê. Logo em seguida, a gente faz a nova consulta, porém, não tem nenhum loop em volta dessa consulta. Então, como é que ele faz? Aqui, ao invés de ele fazer igual como era anterior, porque ele olhava para cada conta, agora a gente vai usar esse comando aqui, in. Esse in, ele olha para um conjunto de alguma coisa. Aqui poderia ser string, e de fato é, né? O ID ele é uma string. Então, ele olha para um conjunto de contas, e não somente para uma só. Então, aqui ele vai retornar todos os contatos de todas as contas, tá? Ou seja, a gente diminuiu aquelas 101 queries que foram feitas somente para duas. É claro que aqui ele fica bagunçado, porque ele vai ter, por exemplo, 30 contatos de uma conta, e na mesma variável ele também vai ter 20 contatos de uma outra conta. Então ele está bagunçado. Por isso que tem esse código aqui embaixo, tá? Claro, para a gente minar, para a gente diminuir, para a gente sair do problema que deu anteriormente, esse código aqui já resolve, beleza? E aqui embaixo a gente somente popula um mapa também, ou seja, o ID sendo chave, né, o ID da conta, e o valor sendo uma lista de contatos daquela conta. É assim que a gente consegue organizar essa variável aqui, que está tudo bagunçada. Retornou tudo bonitinho, sem problema, ok, mas ela está bagunçada, e através desse map a gente consegue organizar bonitinho. Bom, vou rodar esse código para a gente conseguir ver no console. Então vou vir aqui, trocar o nome da classe e trocar o nome do método. Bom, olha só, aqui eu retornei todas as contas que tem algum contato, e olha só, tem uma conta aqui que tem 103 contatos. Só nela já ia bater limite naquela classe anterior. Mas não, ele exibiu tudo certinho, somente fazendo duas consultas
e conseguiu exibir normalmente agora de maneira organizada quantos contatos que tem para cada conta. Bom, aqui não é o foco, por exemplo, explicar o que é o map. A gente vai ter um vídeo explicando sobre coleções, então a gente vai mostrar o list, o próprio set e o map, né, para vocês se interarem sobre coleções do Apex. O foco nessa aula é mostrar como que a gente sai daquele problema de 101 queries somente para 2. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado e aguardo você na próxima aula sobre limites.